A minha questão de ordem, que eu pedi desde o início da sessão, embora o senhor não tenha concedido, ela é baseada no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 43, que diz que crime de terrorismo não é passível de perdão ou de anistia, assim como tortura, assim como crime hediondo. E já há um entendimento do Supremo de que o que aconteceu no 8 de janeiro foi sim crime de terrorismo. Explosivos, tentativa de se apropriar de instituições públicas. E aquilo foi a culminância de uma tentativa de golpe de Estado em curso. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ao tomar posse da sua cadeira, o senhor assumiu um compromisso contundente com a democracia, inclusive citando Ulisses Guimarães. Veja, senhor presidente, mas agora o senhor está manchando a sua história, colocando para avançar nessa casa uma agenda inconstitucional, mas mais do que isso, uma agenda que fere de morte a nossa democracia. Nosso país viveu quase 4 séculos de escravidão e uma abolição inconclusa, numa luta do povo negro para ter direitos. Nosso país viveu mais de uma ditadura e viveu muitas tentativas de golpe de Estado. E, infelizmente, no nosso país, nunca aqueles que tentaram dar um golpe de Estado foram responsabilizados. Isso mancha a história da democracia brasileira. Nosso país teve 2 décadas de ditadura que começou em 64. Uma ditadura, senhor presidente. O senhor teria que ter vergonha de colocar essa agenda em pauta. Uma ditadura que torturou, que matou, que perseguiu, que fechou esse parlamento, que elegeu os senhores que agora estão defendendo o golpe. E essa ditadura que promoveu tortura em mulheres gestantes, que torturou meu avô, que torturou o nosso deputado Ivan Valente, que hoje está aqui defendendo firmemente a democracia. Terminou como? Terminou com a anistia daqueles que, fardados ou não, achavam que o autoritarismo era a saída. E possivelmente a anistia daqueles lá atrás fez com que esses mesmos fardados, esses que muitas vezes ocupam a cúpula das Forças Armadas, achassem que o golpe seguia sendo uma possibilidade. E nosso país viveu momentos muito duros. O golpe contra a presidenta Dilma, a prisão ilegal do presidente eleito pelo povo, Luiz Inácio Lula da Silva, a execução política de Marielle, e viveu um governo Bolsonaro que deixou 33 milhões de famintos, metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, que liberou arma para todo mundo e que, quando perdeu nas urnas, se apropriou das instituições públicas para impedir a posse do presidente eleito pelo povo. Fez isso com a polícia rodoviária, fez isso com a BIM paralela perseguindo opositores. E depois também se organizou com a alta cúpula das Forças Armadas uma tentativa de, inclusive, matar o presidente da República, o ex-presidente, o ministro do Supremo. Colegas, eu quero chamar os senhores que têm responsabilidade democrática para prestar atenção no que está acontecendo agora. Pela primeira vez na história brasileira, diferentemente de todos os outros momentos de golpe, de ditadura, nós vimos os algozes da ditadura, os algozes da democracia serem responsabilizados. O ex-presidente, agora condenado Jair Bolsonaro, que deixou o país sob as trevas, e membros das Forças Armadas que participaram de um golpe liderado por Jair Bolsonaro, foram condenados, sentaram no banco dos réus, condenados, meus caros, por abolição violenta
do Estado Democrático de Direito, condenados por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, por organização criminosa. E isso é histórico, isso é uma sinalização que nós não aceitamos mais autoritarismo, nós não aceitamos tortura e de que a democracia, meus caros, é o bem mais precioso do povo brasileiro. E isso não tem a ver com a esquerda, com a direita, esquerda na qual eu me localizo. Isso tem a ver com a possibilidade de haver dignidade no nosso país, porque um povo sem democracia é um povo fadado à dor, fadado ao silenciamento, fadado à censura. E nós não podemos aceitar que esses tempos que formaram a nossa história, eles voltem. E por isso, a responsabilização contundente que agora chega em Jair Bolsonaro, que agora chega em militares com 4, 5 estrelas, ela é fundamental para a gente aprofundar a nossa democracia. Uma democracia jovem, incompleta, que nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia, mas é a nossa democracia, é a democracia da qual nós não podemos abrir mão. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como o homem que botou para votar uma agenda que anistia golpista, como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho, por dizer que atacar as liberdades democráticas é um caminho. E isso a bancada do PSOL e da Rede, isso a nossa federação não pode e não vai aceitar, porque democracia para nós é princípio, porque soberania para nós é princípio, é o maior bem que um povo pode ter. Nós vamos lutar para derrotar o mérito dessa agenda inconstitucional e antidemocrática. E mais do que isso, nós vamos lutar para aprofundar a democracia brasileira, para que todo mundo coma, tenha emprego, tenha renda, agendas que estão tão importantes nessa casa, mas que os senhores escolheram ignorá-las para avançar com um ataque profundo à nossa democracia. Ditadura nunca mais! Viva a soberania e viva o povo brasileiro!